Agradecer muito a presença do Paulo Geiger, ter aceito o convite. A gente está muito lisonjeado tendo hoje Paulo Geiger aqui com a gente. Paulo Geiger, designer, editor de dezenas de obras de referência, tradutor, um dos fundadores do Centro de História e Cultura Judaica. Passo para você, querido Paulo. Obrigado, Suzana. Bem, nós mais uma vez voltamos ao tema recorrente que nós nunca deixamos de falar e comentar. Também é natural, nós estamos sob a pressão diária dos fatos e do que acontece lá, nos obrigando a tomar posições quase que diariamente em cima do destino e da realidade do Estado de Israel. Mas não só por isso. Na verdade, é uma tradição, é uma característica do judaísmo. Você lembrar, rememorar, buscar no passado as histórias que te alimentam e tomar uma posição a partir dessas histórias do momento que você atravessa, pensando no teu futuro. Relembrar, fazer narrativas para se localizar no tempo e ter uma decisão quanto ao seu futuro é uma característica do povo judeu que tem acompanhado a história judaica desde o seu primeiro momento. É um processo típico. A cada novo contexto, fazer as perguntas cabíveis, procurar as respostas cabíveis e se encaminhar, e se empurrar para um futuro que seja consentâneo com a tua realidade. Isso aconteceu durante a história judaica inteira, a começar do momento em que surge o povo judeu. Em Mamat Sinai, ao pé do Monte Sinai, um grupo, Amrav, multidão misturada de escravos acabados de ser libertados, tem que assumir um compromisso para o futuro, se definir quem são. E eles resolvem ser um povo. O povo judeu nasce não do desenvolvimento da história de um grupo que acaba percebendo que é um povo. O povo judeu nasce contado pela sua própria história e uma decisão tomada assim que se vê livre da escravidão. A descendência de um clã que fez um pacto com Deus resolve, ao ser libertado, tomar uma direção na vida. E eles resolvem ser aquele povo. Decidem que você não qualquer povo, mas aquele povo baseado naquela estrutura, naquelas leis, naqueles compromissos e com um futuro comum na Terra Prometida. Eles têm diante de si um deserto, eles atravessam 40 anos, que eles vislumbram um futuro e se encaminham para ele. A história do povo judeu, né, o povo judeu não é empurrado pela história a ficar onde ele está. Ele empurra a história na direção que ele quer. Isso tem sido a história do povo judeu em todos os momentos, começando desde então, naquele primeiro momento, quando ele se cria como um povo, quando ele aceita a identidade de um povo, estabelece um futuro como povo, com aqueles elementos. Eu me reconheço como povo, eu assumo esse comportamento como característica da minha existência e eu quero um futuro comum, não em qualquer terra. Nesta terra, e atravessa um deserto 40 anos, e atravessa depois outro deserto 2000 anos para chegar na Terra Prometida. Essa característica de se localizar no tempo, saber o que é e buscar um futuro que ele queira, a volição de um futuro, a vontade de um futuro, é uma característica da história judaica. Um historiador não judeu, Paul Johnson, escreveu uma história dos judeus, que eu recomendo que vocês leiam, cujo último parágrafo ele diz o seguinte: o povo judeu resolveu ser um povo
Ele acreditou tanto em ser esse povo que ele acabou sendo esse povo. A existência do povo judeu como tal é consequência da sua vontade. Eu quero, na Sevenishma, eu quero ser esse povo e eu serei esse povo. A história de Israel é a continuação dessa postura, é a continuação dessa vontade de ser, que leva até a criação do... O Estado de Israel não foi a criação unicamente de um movimento político que surgiu no século XIX, motivado pela não resolução da questão judaica através da emancipação de todos os povos. O movimento sionista o que fez foi perceber que em toda a história judaica a vontade de ser um povo na Terra Prometida se havia preservado apesar da dispersão. O lema "eu quero mudar para ser o mesmo", se eu quiser ser o mesmo em circunstâncias diferentes, eu tenho que mudar. Para ser o mesmo, quando a situação muda, eu tenho que mudar a mim mesmo. E o povo judeu soube se mudar. Quando ele perdeu o seu Estado nacional, quando ele foi para uma diáspora de 2.000 anos, ele trouxe a visão do Estado nacional junto consigo. Ele perdeu o tempo, mas criou as sinagogas, o encontro entre os judeus. Ele perdeu o sacrifício no templo, mas ele criou a oração, criou a mitologia judaica, os rituais judaicos, para se manter como judeus, inclusive fora do seu domínio soberano. Ele perdeu o sacrifício, mas ele encontrou a tefilá, a reza, e encontrou a versão, a interpretação de que o seu destino era voltar a se encontrar na Terra Prometida. Todas as tefiló, durante 2.000 anos do povo judeu, lembram o reencontro futuro na Terra Prometida. O reencontro messiânico, místico, escatológico, uma vontade religiosa e nacional de se encontrar. Isso manteve o povo judeu como um povo só. E no século XIX, no fim do século XIX, o que acontece é que essa vocação histórica do povo judeu de querer ser um povo, de construir seu futuro na Terra Prometida, de voltar à Terra Prometida, que era religiosa, mística, escatológica, encontrou um intérprete de direito universal, quando todos os povos do mundo no século XIX adquirem o direito, na emancipação, no iluminismo, de ter o direito de autodeterminação nacional, quando as nações modernas, os Estados-nação modernos se formam em cima desse direito, esse direito não pode ser negado ao povo de 3.500 anos, de mais de 3.500 anos. Então, o movimento sionista, na realidade, o moderno, percebeu que a vocação do bimilenar do povo judeu de voltar à Terra Prometida se transformara num direito universal, reconhecido por todos, declarado na Declaração dos Direitos do Homem, no direito de autodeterminação dos povos. O que o sionismo moderno fez foi dar o caráter de um direito universal a uma vocação bimilenar do povo judeu, que era religiosa e mística, e passou a ser política e um direito adquirido. É nesse momento que o Estado de Israel se forma, a ideia do Estado de Israel se forma como continuação da história judaica. O Estado de Israel é, antes de tudo, a continuação da história judaica, do direito e da vontade e da vocação do povo judeu de determinar seu próprio destino, de persegui-lo, de mudar de acordo com as circunstâncias para continuar a ser o mesmo. O movimento sionista é a mudança de um povo judeu no exílio para voltar ao seu ideal de retorno a Sion através do direito político que a modernidade lhe dá. Então, o que nós vamos fazer hoje é tentar escrever uma narrativa, conceber uma narrativa do que significa essa criação do Estado judeu, do moderno Estado judeu, e eu proponho que seja uma narrativa baseada, eu chamo isso de pilares de convicção. Nós vamos tentar reconstruir a narrativa do Estado de Israel em cima de pequenos pilares de fatos, que eu chamo de pilar de convicção, porque nós temos que construir esses pilares um após o outro, um sendo o tijolinho que constrói o próximo. Eu deveria fazer isso em cada pilar, mas se eu abrir o nosso público para contestar ou divergir, ou perguntar em cima de cada um deles, nós não vamos terminar isso hoje. Nós não vamos passar nem do primeiro para o segundo, porque nós vamos discutir cada um deles. Então, eu proponha esses pilares de convicção, os elementos básicos que levam a criar uma narrativa, que nós acreditemos nela, nós confiemos nela, do que é, do que foi, do que é o Estado de Israel hoje. E o primeiro pilar dessa narrativa seria
resumir aquilo que eu disse agora, dizendo que o Estado judeu, desde o seu primeiro dia, criou sua própria história. E quando ele criou o Estado de Israel, ele estava, na realidade, continuando a história judaica na direção necessária naquele momento. O momento de antissemitismo, a emancipação não resolvera o problema do antissemitismo, e o momento em que o povo judeu adquire, através da Declaração dos Direitos do Homem, o direito de ser um povo em sua própria, de ter um Estado-nação, uma nação de 3.500 anos, adquirindo o direito reconhecido de ter o seu próprio Estado. A soma desses dois elementos, o antissemitismo não resolvia, e o direito adquirido fazem com que a vocação milenar do povo judeu se transforme num movimento político. E esse movimento político cria as condições para o estabelecimento futuro de um Estado judeu na terra prometida para o povo judeu. Então, esse primeiro pilar, o Estado de Israel, a continuação de um direito histórico que é reconhecido pelas nações e se transforma num movimento político de realização dessa vocação milenar. O segundo pilar, portanto, se o Estado de Israel não é a criação do sionismo moderno, se é a continuação da história judaica, isso só teria sentido e justificativa no único lugar da terra em que o povo judeu poderia, historicamente, constituir o seu Estado. Então, essa construção desse Estado só pode ser feita no Estado Nacional na Terra Prometida. É a única que, historicamente, continua a história do povo judeu. O segundo pilar é aquele que exime, que exclui de qualquer outra possibilidade de um Estado judeu, a não ser na terra original do Estado judeu. Foi oferecido o Uganda, vocês todos sabem, num certo momento do movimento sionista, ofereceram o Uganda para o Estado Nacional do povo judeu. Alguns até aceitaram, mas a lógica histórica do direito judaico, a lógica histórica da construção de uma narrativa judaica de futuro judeu, só podia ser historicamente na Terra Prometida. Então, o Estado de Israel é fundado, é concebido, ainda não foi fundado, é concebido no único lugar da Terra que, historicamente, ele tem lógica de existir. Portanto, o sionismo histórico e messiânico se transforma no sionismo político do direito do povo judeu ao Estado Nacional. Terceiro pilar, corolário desse segundo. Se o Estado de Israel é o Estado Nacional do povo judeu, e o que é um Estado Nacional? O Estado Nacional é o Estado de um povo que se formou num certo território, evoluiu como povo, teve uma vida, uma língua comum, teve uma tradição comum, teve interesses comuns, uma cultura comum, hábitos comuns, e que se percebe como uma nação. E como nação tem direito ao Estado que governe os destinos dessa nação. Só que o Estado, o futuro Estado de Israel, a ser criado pelo movimento sionista, seria numa terra prometida em que não havia uma nação judaica existente ali, vivendo ali. Havia poucas dezenas de milhares de judeus na Palestina naquela época. Então, a lógica de que uma nação se cria porque o povo de um território se vê com um destino comum e cria um Estado-nação, não funcionaria para o povo judeu. Porque a nação judaica estava espalhada pelo mundo. A nação que justificava a criação do Estado-nação. Porque sonhou com esse Estado-nação, trabalhou por ele, rezou por ele, criou um movimento messiânico por causa dele. Essa nação não estava lá. A consequência disso é que a nação do Estado judeu, o Estado Nacional do povo judeu, estava no povo judeu disperso pelo mundo. Ou seja, todo judeu que se diz judeu, que diz nascer em Israel, que pertence ao povo judeu, que se sente como tal, ele é um cidadão do futuro Estado Nacional do povo judeu. Por isso, todo judeu que se diz judeu, ele é potencialmente, pela própria definição do que é o Estado-nação, ele como membro de uma nação, ele é potencialmente um cidadão do futuro Estado de Israel. Porque ele é a nação cujo Estado está sendo criado agora. O Chok HaShvut, você sabe o que é o Chok HaShvut? O Chok HaShvut não foi uma criação do governo de Israel para possibilitar, para permitir, para fazer com que cada judeu do galuto, da diáspora, pudesse ser um cidadão de Israel quando decidisse isso. O Chok HaShvut não é uma criação do Estado, uma lei do Estado para criar um fato novo, político novo, que traga os judeus como cidadãos para Israel. O Chok HaShvut é uma consequência da condição histórica e básica de que todo judeu que se define como judeu e diz nascer em Israel, que se constitui, que pertence à nação judaica, é cidadão potencial de qualquer Estado judaico. E do único Estado judaico possível na modernidade
que é o Estado judaico na Terra Prometida. Então, dessa construção desses 3 pilares, eu estou chegando a uma narrativa que diz agora que todos nós que estamos hoje aqui no Brasil, nesse encontro, todos nós somos cidadãos potenciais de um Estado judaico. Não porque nós nos digamos sionistas, não porque eu me identifique com o sionismo, mas porque eu sou membro de uma nação cujo Estado nacional é o Estado de Israel. Sendo dessa nação, me definindo como dessa nação, optando, dizendo na Benishma, eu sou automaticamente um cidadão potencial de um Estado judaico que existe na Terra. E o Rockashut foi feito reconhecendo essa condição, definindo por lei... Alô? Alguém que se manifestou com uma pergunta? Então, dentro dessa lógica, todos nós somos cidadãos potenciais do Estado judaico. Isso explica por que nós nos ocupamos tanto assim dessa questão. Por que nós nos preocupamos com o Estado? Não é só uma questão de afinidade, identidade e solidariedade. É a percepção de uma situação inerente, latente, de que eu sou um cidadão potencial do Estado judaico, porque eu sou membro da nação judaica, e a nação judaica tem um Estado na Terra. O terceiro pilar na construção dessa narrativa. O quarto pilar é o fato de que na Terra Prometida, onde deveria se instalar o Estado judeu, onde havia naquele momento algumas dezenas de milhares de judeus, nesse Estado havia uma população de outro povo, que tinha se estabelecido lá desde o século VII, que morava lá há séculos, que vivia lá, que tinha o seu lar nacional lá também, não como nação, eles não se definiam como nação, mas eles estavam lá, algumas centenas de milhares de árabes que moravam na Palestina desde o século VII, tinham vindo da Arábia, da Península Arábica, se espalhado pelo Oriente Médio e pelo norte da África, mas eles estavam lá. E o movimento sionista, no primeiro momento de tentar realizar a aspiração nacional, de construir o Estado de Israel, de criar o Estado de Israel na Terra Prometida, ele teve que ter a noção, teve que ter a percepção de que nesse lugar onde seria o Estado de Israel, estava morando outro povo, estava habitado por outro povo. E todos os discursos da liderança sionista, inclusive Jabotinsky, o homem da direita nacionalista mais extremo do povo judeu, todos eles reconheceram esse fato. Todos eles tiveram que enfrentar a questão de como definir o nosso direito quando nós vamos ocupar uma terra que hoje é ocupada por outro povo. Eles não deixaram isso à margem, não ignoraram isso para construir melhor a sua teoria de redenção. Eles consideraram esse problema, se pronunciaram a respeito desse problema, consideraram isso um problema e definiram claramente em todos os manifestos sionistas de todas as épocas, em todas as reuniões e congressos sionistas, que a presença de um outro povo naquela terra não ia inviabilizar um Estado judeu, não ia transformar o Estado judeu num usurpador, porque eles estavam oferecendo explicitamente aquele povo habitante lá, o direito de ser cidadão no futuro Estado judeu, um cidadão igual com todos os direitos. Isso foi definido por Jabotinsky, por Herzl, por Chaim Weizmann, por David Ben-Gurion. A presença árabe no futuro Estado judeu não era considerado impeditivo, nenhum problema, portanto, não se diga e não se disse depois, diria depois, que a ideia sionista era uma ideia imperialista, colonialista e opressora por conquistar a terra de outro povo. Esse problema estava presente, estava vivido e era considerado. Eu quero perguntar, vocês estão me ouvindo? Alô? Tudo bem? Sim, sim. Muito bem. Sim, ouvindo. Então, esse quarto pilar é hoje em dia mais do que necessário. Existe toda uma outra narrativa construída sobre a ideia de que a própria ideia sionista é uma ideia imperialista e invasora. Invadir uma terra onde habitava o outro povo. A ideia sionista reconhecia a existência desse povo, se propôs a criar um Estado judaico em que eles seriam co-cidadãos com todos os direitos iguais. E construir todas as declarações sionistas, inclusive a Declaração de Independência de Israel no futuro, incluía esse tema e abordava esse tema. Na nossa narrativa construída pilar após pilar de convicção, a presença árabe na terra que viria a ser o Estado de Israel não seria um impeditivo, contanto que essa presença fosse reconhecida como co-cidadão de um Estado judeu futuro, e ela foi reconhecida pelo programa sionista
por todos e pela execução do programa sionista. O quinto pilar da nossa narrativa é que o conflito que se seguiu depois não era inevitável. O conflito entre a vontade nacional do povo judeu e a vontade nacional de todos os povos árabes do Oriente Médio, inclusive os palestinos do futuro Estado de Israel, esse conflito não era inevitável. No início da luta para se livrar do colonialismo no Oriente Médio, depois da Primeira Guerra Mundial, quando a Turquia, o Império Otomano, foi vencido pelos aliados da Primeira Guerra Mundial, quando se formou uma aliança, quando a promessa feita aos árabes foi de que, vencido a Turquia com a ajuda deles, eles teriam direito à emancipação nacional em todos os territórios coloniais da África e do Oriente Médio. Essa promessa foi feita ao líder do nacionalismo árabe, Emir Hussein, que fez um acordo com Chaim Weizmann, presidente da Organização Sionista Mundial. Ele fez um acordo dizendo que a emancipação nacional árabe não estaria em conflito com a emancipação nacional judaica. Esse acordo entre Weizmann e o Emir Faisal prevaleceu até 1920, quando, terminada a Primeira Guerra Mundial, as potências aliadas do Oriente Médio, a Inglaterra e a França, não cumpriram as promessas feitas às lideranças árabes, não concederam a emancipação nacional nos territórios coloniais ocupados por eles, pelo contrário, fortaleceram a sua presença colonial e, com isso, o Emir Faisal, em 1920, jogou fora o acordo com Chaim Weizmann, e a partir de 1920, há 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, aí começou o conflito, que, segundo a própria ideia, o conceito inicial não era inevitável. Mesmo na mentalidade dos líderes da emancipação árabe, nacional árabe, havia lugar para a presença nacional judaica em cooperação com eles no Oriente Médio. Esse conceito de que havia lugar para isso era admitido pelo próprio movimento nacional árabe. Então, esse conflito não teria que ser inevitável, não teria que haver, mesmo depois da traição das potências coloniais, a promessa de emancipação árabe. É preciso, então, saber que o conflito se criou em cima dessa negação dos direitos árabes e ele se voltou, quem pagou o pato, afinal, foi o movimento sionista também. Que, a partir daí, a população árabe, na Terra Prometida, onde já havia um nicho judaico de considerável, de algumas centenas de milhares de habitantes, essa negativa, essa rejeição do acordo entre Weizmann e Faisal resultou em pogroms, assassinato de judeus, e num conflito que tornou-se insolúvel dentro da Terra Prometida. E a primeira coisa que a Inglaterra, como potência mandatária, fez nesse momento foi dar aos árabes da Palestina um direito nacional. Quando eles reconheceram o direito nacional, um direito eles concederam. Eu vou pedir a Suzana que coloque o primeiro mapa que eu mandei em exibição aqui. O que foi que a Inglaterra fez? A Inglaterra, como potência mandatária na Palestina, ela pegou o menor, 70%, o outro mapa, Suzana, ela pegou 70% do território da Palestina, da grande Palestina, como era chamada então. A Palestina, que vocês estão vendo que é a parte ocidental, e hoje está escrito Jordânia, mas essa Jordânia era território da Palestina, sob o mandato da Inglaterra. A Inglaterra pegou 70% desse território e entregou à família xemita de árabes da Jordânia. Criaram o seu Estado Nacional árabe-palestino na Jordânia, a família Hashemita. Com isso, podemos voltar, então, Suzana. Com isso, o que aconteceu? Os judeus, o movimento sionista interpretou que 30% que restava da Palestina já estava, o movimento nacional árabe já estava satisfeito com 70% da Palestina. Então, os 30% restantes seriam destinados à resolução do problema nacional judaico. Só que não foi. Nos 30% que restaram, o conflito continuou a tal ponto que ele se tornou insolúvel. Tornou-se insolúvel uma solução que fosse a de coexistir na mesma terra, no Estado Nacional Judaico, uma minoria nacional palestina. Isso se tornou tão impossível com a aceleração do conflito, com o agravamento do conflito, que em 1937, uma comissão da Liga das Nações, Comissão PIL, em 1937 resolveu que a única solução possível para aquele conflito nacional era a divisão do que restara da Palestina em 2 territórios, um para cada povo. Essa resolução foi ratificada em 1947 pelas Nações Unidas
Depois do Holocausto, o Holocausto foi um acelerador, digamos assim, um catalisador dessa resolução, mas não a causa dela. A causa dela começou no Monte Sinai, continuou no movimento sionista do fim do século XVIII, continuou na colonização da Palestina pelo povo judeu, na criação das bases do Estado Nacional, mas o Holocausto, sem dúvida alguma, consistiu num catalisador, num acelerador da percepção internacional do problema que era aquela não convivência entre duas nacionalidades na mesma terra. E a partir de 1947, uma decisão política da ONU, por maioria absoluta, criou a imagem de que a Palestina seria dividida entre dois estados para dois povos. Esse é o quinto pilar. O conflito não era inevitável. Quando ele se tornou inevitável, quando ele se tornou real, a solução seria a partilha se tornou realidade em 1947, e dessa realidade da partilha tornou-se possível a proclamação, finalmente, de um Estado judeu. O sétimo pilar, esse é o sexto pilar, a configuração de um Estado nacional, a proclamação da independência de Israel, baseado naquela ideia do movimento sionista. Os árabes residentes lá e os árabes de fora de lá seriam co-participantes, seriam parceiros de Israel na construção do Oriente Médio de realidades nacionais. Isso está na Declaração de Independência do Estado de Israel. O sétimo pilar, é a Guerra de Independência. Eu vou me referir rapidamente a isso, porque o que interessa na Guerra de Independência não é a guerra em si. Todos nós sabemos que Israel, recém-proclamado, foi invadido por 5 exércitos nacionais, 5 exércitos armados, com a colaboração de outras forças não militares. Ele teve que enfrentar uma guerra em que quase 1% da população israelense foi sacrificada, morreu. 5 mil israelenses, numa população de 600 mil, acabaram morrendo. Essa guerra que custou na carne o início do Estado de Israel resultou, em fevereiro e março de 1949, no mapa, o mapa do armistício de 49, do cessar-fogo, que acabou sendo configurado como mapa das fronteiras internacionais do Estado de Israel. Esse mapa que eu vou mostrar no segundo mapa, se a Suzana mostrar. Então, esse mapa é o das fronteiras internacionais do Estado de Israel, que deveriam ser as fronteiras de Israel ao longo de todos os seus anos de existência, em que existia um território a ser ocupado pelos palestinos e um território a ser ocupado por Israel. Esse é o mapa de Israel, resultante do armistício de março de 79, e que todo o resto seriam territórios árabes, e essa parte verde, esses dois enclaves verdes, seriam os territórios, hoje dito que seriam a solução do conflito, o território do Estado palestino, que estava disponível para a programação de um Estado palestino em 1949, no qual não foi proclamado um Estado palestino, porque a Transjordânia, a Jordânia e o Egito ocuparam respectivamente Shomron, a Samaria e Judá e Shomron, e os egípcios ocuparam a parte de Gaza. O conflito, a partir de 1948, continuou, não porque não houvesse solução para o conflito decidida pelas Nações Unidas e decidida pelo mapa do armistício de 1949. Ele continuou porque os árabes e os palestinos não aceitaram a solução do conflito, não aceitaram 2 estados para 2 povos, e a partir daí moveram um movimento total de guerra, total contra o Estado de Israel. Não se criou o Estado palestino, porque não interessava criar o Estado palestino na Jordânia e em Gaza, e o que interessava era a conquista total da Palestina. O nosso sétimo pilar é a noção de que a origem, a continuação do conflito, a partir da criação do Estado de Israel, parte da decisão, unicamente da decisão árabe, de não aceitar a divisão da Palestina em 2 estados para 2 povos. Esse é o conflito que perdurou até hoje. A origem dele é esta, a recusa de aceitar a divisão da Palestina pelos países árabes e pelos palestinos. Então, esse nosso sétimo pilar, que é a nossa consciência, que nossa narrativa tem que ser estabelecido como uma verdade indissolúvel pela história. Ninguém pode negá-la. Eles tinham os territórios à disposição, poderiam ter criado o Estado palestino e não criaram. O nosso 8º pilar é o que aconteceu depois. Os palestinos alegam que a guerra de independência e a independência de Israel
chama-se Nakba. Nakba é tragédia, catástrofe. E eu quero chamar a atenção que, do ponto de vista deles, isso é verdade. Por mais justa que seja o Estado de Israel, do seu ponto de vista histórico e direito histórico, direito moral, direito constitucional e direito jurídico, que ele foi aprovado pelas Nações Unidas. Por mais justo que seja a reivindicação nacional judaica e o Estado como todos os outros povos têm, a verdade é que para aqueles que habitavam lá, a crueza da guerra, mesmo uma guerra provocada por eles, resulta numa tragédia. Eles perderam a terra, eles se transformaram em refugiados, e o fato deles chamarem aquilo de Nakba, eu não estranho. Eu não digo que isso seja reversível. Então, o nosso pilar de convicção não deve admitir que, já que é tragédia para eles, então vamos reverter tudo e devolver a eles o que é de direito deles. Não se trata disso. Mas é preciso também compreender o outro lado. Saber que quando eles dizem isso, eles estão falando de uma tragédia real que aconteceu com eles. E que a solução, que não será essa, no futuro, a possível futura solução, tem que levar em conta que para eles isso foi uma tragédia. E tem que considerar isso como um problema assim a ser resolvido, não nas condições que eles advogam, mas tem que ser levado em consideração como um problema nacional dessa minoria árabe que estava lá. Finalmente, eu quero acelerar mais, porque eu quero chegar à parte que interessa, que é o momento atual e as nossas posições em relação a isso. Rapidamente. O oitavo pilar são 19 anos que se seguem, 18 anos e alguns meses que se seguem ao fim da guerra armada, da guerra de independência. São anos em que Israel tem que aceitar a imigração de 700 mil judeus dos países árabes, dobrando em poucos anos toda a sua população. O esforço incrível de absorver essa população, que não como os palestinos que mantiveram seus refugiados, como refugiados até hoje, absorver os refugiados de Deus e dar a eles a cidadania e um lugar no Estado que está indo buscar. Então, receber os refugiados, instalá-los no Estado como cidadãos plenos, criar uma economia baseada principalmente em tecnologia, porque já não tem recursos naturais, criar toda a base estrutural do Estado, criar um exército, criar os instrumentos de educação, as faculdades e universidades, que hoje são orgulho de Israel, consideradas algumas entre as melhores do mundo, criar um sistema de saúde, criar todo um sistema político e econômico, existencial e cultural que criasse realmente não só uma declaração, mas uma nação. Esses 18 anos foram dedicados em Israel a isso, sem invadir, sem conquistar territórios alheios, sem tentar ocupar e invadir territórios alheios, mas, ao mesmo tempo, vítimas da negação de sua existência através dos árabes e das esquerdas internacionais, com o movimento de boicote, com o movimento com terror absoluto o tempo todo, com a luta de todas as formas possíveis contra a existência nacional, com alianças com outras potências para garantir isso. Toda a história dos 19 anos de Israel é a luta contra aqueles que querem destruí-lo, ao mesmo tempo que cria as bases de um Estado que se revelou um Estado potente de criação tecnológica, econômica, cultural e política. Ao fim desses 19 anos, ocorre um outro marco na história de Israel que muda de cabeça para baixo essa postura. A Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias, eu não vou aqui tentar explicar por que a Guerra dos 6 Dias, apesar do ataque israelense, foi uma guerra de defesa. Mas isso todos nós acompanhamos na época. Como Israel foi ameaçado, como havia discursos em hebraico irradiados de Amã e de Cairo, dizendo: nós vamos entrar e vamos jogar vocês no mar, nós vamos degolar vocês. A ocupação do Sinai pelo exército egípcio, tirando a ONU, a aliança de 3 países contra Israel, a Síria, a Jordânia e o Egito. Toda essa pressão que resultou no ataque. Israel não pode lutar dentro do seu território, não tem profundidade para isso. Um ataque defensivo, na Guerra dos 6 Dias, na ocupação do Sinai e da colina do Golã e da Cisjordânia. Esse momento transformou toda a vivência, todo o aspecto, todo o caráter da presença israelense. Israel, que era vítima da ameaça existencial, Israel, que era vítima da pressão de destruição, vítima de ser ameaçado, destruído, se transforma aos olhos da retórica mundial e muito mais da retórica árabe, no país opressor, no país que é o dominador. Ele é o atacante, ele é o dominador. E agora Israel não é mais a vítima da agressão árabe, a potencial vítima da destruição prometida por eles, mas Israel é o agente opressor da vitimização árabe. Os árabes, os palestinos, tornam-se vítimas e não ameaçadores. Israel torna-se potência colonizadora, potência opressora, e não o ameaçado da sua vida existencial.
Essa transformação, essa mudança, essa virada de cabeça para baixo da percepção, cria também dentro de Israel uma virada de postura. A partir daí, Israel é uma potência, sente-se uma potência, começa a agir como potência, começa a atuar como potência. Isso muda um pouco toda a filosofia, a psicologia, o caráter de comportamento da sociedade diferente, para melhor em muitos sentidos, com certos problemas em outros sentidos. A guerra desses dias dá uma dinâmica, dá uma projeção em Israel que ele não tinha antes e que ele dá a percepção de que ele é um agente determinante do destino do Oriente Médio. Não só um defensor de suas próprias fronteiras. Nesse momento, criam-se condições para muita coisa que hoje em dia são reflexos dela também. Eu quero pular um pouco, queria falar um pouco mais sobre a guerra dos 6 dias e das consequências, mas eu quero me fixar agora, que o tempo já passou, meu tempo já esgotou, eu quero me fixar no último pilar, que é que vocês vão entrar nele, para discutir, vocês vão contestar tudo que eu disse, ou acrescentar alguma coisa, ou querer elucidar dúvidas. Mas é o mais importante. O que acontece hoje? Todas as circunstâncias mudaram. O mundo não é mais um mundo bipolar. Ao não ser um mundo bipolar, não existem mais duas potências decidindo qual é o destino do mundo e atuando nos conflitos regionais de acordo com os seus interesses. Com o fim do mundo bipolar, surgem multipolaridades emergindo do chão. Potências locais, interesses locais, guerras locais. Existem guerras entre países árabes, existe guerra na Síria, existe guerra no Iêmen, existe processos, existe terrorismo internacional patrocinado por movimentos internacionais. Toda a visão do mundo se transforma de novo e torna-se um mundo que depende não só de situações geopolíticas, de configurações que não são mais essa percepção. Suzana, você pode voltar, então, ao público, eu quero ver a cara dele. Os problemas agora não se resolvem assim. Não existem problemas e soluções. O mundo entra numa dinâmica absolutamente revolucionária. Os fatores mudam do dia para a noite. As alianças mudam do dia para a noite. As percepções de poder e de ocupação e inocupação mudam do dia para a noite. Guerra na Síria, guerra no Iêmen, primaveras árabes que não ligaram no setor da Tunísia, movimentos emancipatórios. A Turquia sai da conquista dos seus jovens oficiais e entra numa percepção de potência islâmica da vez no Oriente Médio, rompe seus acordos com Israel e agora está tentando voltar. Existem conflitos em todo. O Iraque tenta invadir o Kuwait, tenta se apoderar de refinarias no Kuwait. A Turquia reprime suas minorias curdas. Guerra entre árabes, entre xiitas e sunitas, guerra de todos os tipos, conflitos de todos os tipos, se misturam e não permite que haja um quadro claro de que alianças estão em vigor, de que alianças estarão em vigor amanhã. O que nós temos que fazer hoje para garantir com alianças a nossa permanência nessa situação, nesse jogo, nesse estado geopolítico? Tanto assim que hoje, Israel tem acordos diplomáticos com os Emirados Árabes Unidos, com o Bahrein, com o Uganda, com o Marrocos, com o Egito, com a Jordânia. Isso era inimaginável até há pouco tempo atrás. Mas esse mundo de conflitos que interpenetram faz com que essas alianças, que eu não sei se são definitivas ou não, mas elas de um momento funcionam, tudo isso muda totalmente o quadro e dá a nós uma percepção de que ainda, como disse Almoçal numa conferência, a conta ainda não fechou. Israel, com todo o seu progresso, com toda a sua tecnologia que nos orgulha tanto, todas as suas conquistas culturais, Israel a 19ª PIB per capita do mundo. Quem pode imaginar uma coisa dessa? 43 mil dólares. Israel, o campeão da vacinação no mundo, com a sua organização sanitária, com a sua disciplina de cumprimento de protocolos. Israel, como líder do mundo, esse país que progrediu em 73 anos, o progresso de séculos, esse país já resolveu todos os seus problemas? Nós sabemos que não. O grande problema, a cúpula dos problemas de Israel é a continuação do conflito. E dentro dessa continuação do conflito, nós temos o problema da redefinição do que é sionismo. Aquela ideia que eu dei antes de que todo cidadão, todo judeu que se declara como judeu, que se pensa como judeu, é um cidadão potencial de Israel, está sendo contestada por certos ciclos hoje em dia. Já tem gente dizendo que não, Israel é o Estado dos seus cidadãos. Os judeus do mundo são simpatizantes, são nossos companheiros, são nossos correligionários, mas quem resolve o destino de Israel são os cidadãos de Israel
uma visão canaanita. É em Canaã que está a nação de Israel. Não é aquela visão sionista de que o povo judeu é um povo só, que o centro é Sion, e Sion tem o Estado de Israel. A visão sionista que pretende agora dizer que não, Israel é o Estado do povo judeu e seus cidadãos são os cidadãos do Estado judeu. Os judeus do mundo podem vir a ser cidadãos de Israel. O movimento sionista deixa de ser a visão do povo de Israel como um povo só, com Israel em seu centro, mas passa a ser a visão utilitária do movimento que vai trazer os judeus do Galuto para Israel e aí se tornarem cidadãos do Estado de Israel. Essa nova visão de sionismo é um problema que Israel tem que resolver no futuro. Nós temos que resolver com aquela teoria de que nós criamos o nosso próprio futuro com a nossa vontade. Nós temos que resolver o que nós queremos ser como povo e nossa relação com o Estado de Israel. O segundo problema que nós temos que resolver é o problema da questão religiosa. Israel ainda não resolveu a questão religiosa, ainda não resolveu a religião dentro de Israel, religião judaica, por aqueles que professam a religião judaica, os haredim, não tão haredim, como parte de uma percepção de cidadania, não como parte de uma percepção de Estado, de estatal. Israel será um país laico com o direito total da religião judaica, com toda a sua expressão, e ser judaico através de ser um Estado nacional do povo judeu, onde a religião judaica é predominante e é determinante. É preciso resolver, quando eu vejo os comentários que eu tenho lido sobre essa tragédia em Meron, essa tentativa de responsabilizar uma devoção judaica, uma devoção a alguma coisa como a causa do conflito, eu fico percebendo que as raízes dessa definição entre laicismo e religião no Estado de Deus ainda não está resolvida. Ela tem que ser. Outra da sala. Alô? Oi? Espera aí. Não foi uma vazão, foi uma intervenção. Então, ela tem que ser resolvida. É um dos conflitos que ainda não foram resolvidos. A questão ainda da própria definição política de Israel. Israel foi criado durante dezenas de anos de sua existência por a confluência de forças de esquerda e de direita. A colaboração, cada um a sua forma, de Kibbutzim e Moshavim, mesmo na cidade só se via cova têmele de roupa caque e sandálias. Israel foi uma criação do movimento obreiro. Esse movimento obreiro hoje está sendo contestado. Existem certas posições, e eu leio em certos pronunciamentos em Israel, não de todos, mas de certas facções de Israel, aquela velha ideia de que a divisão ideológica divide o povo judeu também. Se você é de direita e eu sou de esquerda, nós somos inimigos. Nós não nos entendemos, o que é um absurdo considerar uma diferença de posição ideológica ou posição tática em relação ao futuro político como uma questão de divisão estrutural da identidade como povo. Esse conflito de polarizações está acontecendo em Israel hoje também, ele tem que ser resolvido também. E, finalmente, eu quero terminar dizendo que o conflito no Oriente Médio tem que ser resolvido também. E aqui deixa eu deixar claro para vocês. Nós todos sabemos que não tem com quem assinar uma paz hoje. Não tem com quem. Por quê? Porque enquanto Hezbollah for Hezbollah, enquanto Hamas for Hamas, enquanto Irã for Irã, enquanto grande parte, mesmo os moderados palestinos que estão no Fatah, que estão nos territórios ocupados hoje em Gaza, mesmo Gaza não, Gaza é o meio do Fatah, mesmo se eles se declaram moderados e querem fazer um acordo, mesmo se eu tiver um acordo assinado hoje por todos os países árabes, eu não dormiria tranquilo com esse acordo debaixo do travesseiro. Eu acho que nenhum de nós. Eu estou dizendo isso porque eu reconheço a realidade. Porque o conflito de 100 anos, a partir de 1920, não se resolve com a assinatura de um acordo. Nós somos conscientes, mesmo eu que pessoalmente defendo a ideia de que o futuro de Israel tem que ser através de um futuro estável, que ele tenha um futuro de paz verdadeiro e não um futuro de paz conflituosa, em que ele só garante a paz através do exercício da força. Baseado no direito do povo judeu, na característica judaica, de determinar seu próprio futuro, eu quero ver que o futuro que nós queremos para o povo judeu não é o futuro de sermos uma nação dominadora, nem o futuro de sermos uma nação dominada, nem o futuro de ser uma nação que, para se existir, tem que exterminar aqueles que o cercam. Eu acredito que a nossa visão de futuro se realizou muito bem nos 18 anos que Israel viveu depois da Guerra de Independência. Ele não atacou ninguém, não aspirou ao território de ninguém e conseguiu criar um Estado com a pujança que ele tem hoje. Então, eu quero acreditar que, apesar de todas as impossibilidades, eu acredito numa utopia.
eu pessoalmente. Eu quero propor isso como último pilar. Vocês vão discutir, vão me contestar, vão brigar comigo, mas eu quero propor assim mesmo. A ideia de que uma utopia não é uma impossibilidade. Todo mundo chama utopia de impossibilidade. Isso é uma utopia. Quando a pessoa diz isso é uma utopia, está querendo dizer isso é impossível. Utopia não é impossibilidade. Utopia é uma possibilidade, cercada de possibilidades. Utopia foi criar o Estado de Israel naquelas condições, cercado de países árabes, que iam atacar Israel no dia seguinte. Utopia foi isso. Tem um livro do Amos Oz chamado Uma Certa Paz, em que ele descreve que o narrador fala de Ben-Gurion, dos líderes sionistas da época, e diz assim, eles fizeram muito mais que os nossos profetas, porque eles viram o que estava acontecendo, viram um muro que tinham pela frente, eles correram com a cabeça de encontro ao muro e derrubaram o muro e nos deram um Estado. Eles foram com a cabeça de encontro ao muro, porque o muro ia derrubar eles. Mas eles foram com a cabeça, eles acreditaram na utopia. E se não acreditassem, não haveria Estado de Israel hoje. Então, é preciso saber, a utopia é uma possibilidade, cercada de impossibilidades. Mas você só constrói o futuro, qualquer coisa, com possibilidades, não com impossibilidades. Então, eu acho que o nosso desafio, nós, como cidadãos potenciais do povo judeu, e eu não abro mão desse pilar de convicção. Nós, como judeus que querem um futuro de paz e o futuro de milhares de anos para o Estado de Israel, nós temos que acreditar em alguma utopia que nos leve a isso, mesmo sabendo que é impossível obter a paz de certas lideranças palestinas, de certas lideranças árabes e certas lideranças internacionais que fazem a parte que chamam Israel de apartheid, e tem um movimento chamado Divestment, DBS, BBS, todas essas forças contrárias que não favorecem a ideia de dois Estados para dois povos, mesmo considerando isso, nós temos que, baseados na nossa vontade de criar um futuro, que foi a vontade que levou toda a história judaica para frente, o povo judeu empurrando a sua história, criando a sua história, nós temos que tentar criar uma solução que, sem deixar de levar em conta o perigo e a ameaça e a incerteza que tudo isso revela, nos cria uma abertura que possa levar a esse futuro, só sendo proativos. Nós, sendo reativos à impossibilidade criada pelos outros, nós não iremos a lugar nenhum. Não se cria um futuro somente reagindo à imposição dos outros. Se eu considerar impossível resolver esse problema do conflito no Oriente Médio por causa da resistência dos outros, eu estou deixando que esses outros determinem o meu futuro. Eu tenho que tentar criar uma possibilidade dentro dessas impossibilidades. Não será um acordo de paz assinado que vai me dar essa certeza. Não será qualquer negociação hoje para me dar essa certeza. Mais o que é a minha proposta como último pilar a ser discutido por vocês. Uma mudança de direção, uma tênue mudança de direção, alguma coisa que faça com que os elementos que retroagem, realimentam esse conflito se desviem um pouco, que o ódio se acumula a cada conflito, que o ódio que se realimenta em novos conflitos, que a negação da existência do outro, de solução que não leva em consideração o outro, que realimenta o conflito, seja substituído pela possibilidade, a ideia da possibilidade, de que seja possível criar uma pequena, com alguma concessão, um pequeno desvio da direção do conflito. Vejam, isso foi criado com os Emirados, isso foi criado com o Bahrein, com o Egito, com a Jordânia, com o Marrocos e com o Sudão. Isso pode ser criado. A Turquia já está querendo conversar de novo com o Israel. Esses desvios de direção da evolução do conflito podem ser criados. Se eles forem a expressão da nossa vontade, se trabalhar nessa direção, teremos chance, não digo certeza, teremos chance, oportunidade de criar uma possibilidade no meio dessas impossibilidades. E eu acho que esse último, 11º pilar, deveria ser o pilar que oriente as políticas culturais, religiosas, militares, econômicas e de relações internacionais do Estado de Deus. Isso está acontecendo na realidade. As mudanças de posturas que estão acontecendo são uma prova disso. É um início muito tênue e muito modesto, mas são um sinal de que é preciso acreditar no futuro que nós queremos que seja o nosso futuro, e não no futuro que seja a imposição dos outros por a impossibilidade de convencer os outros. Então, o meu último pilar é, como em Mahamat Sinai, queiramos um futuro para o povo judeu,
nem que haja um deserto de 40 anos a atravessar pela frente. E nos encaminhemos por esse deserto e vamos lá bater com a cabeça no muro para derrubar o muro e recriar a existência do Estado de Israel em paz com os seus vizinhos, consigo mesmo, com o povo judeu e com a humanidade inteira. Essa foi a nossa conversa dos 11 pilares. Eu passo agora a palavra a vocês para discordar, brigar, discutir, contestar, fazer perguntas. Bom, então vou chamar já a Gilda, que já tinha falado que queria fazer uma pergunta. Gilda. Bom, tem 50 mil perguntas, Paulo, obrigada. Quanta informação, quanta... Caramba, até atordoada. Foi corrido. Muito, foi corrido mesmo. Eu estava aqui fazendo muita força para não perder nada. 20 minutos, meia hora. Deixa eu te perguntar uma coisa que, na verdade, você passou en passant. Passou en passant é ótimo. Passou rapidamente. Não vamos falar de Meron, porque eu acho que é uma ferida muito recente e muito aberta. Mas como você vê o futuro de Israel num breve tempo, árabes à parte, entre ortodoxos e laicos? Que parece que essa está cada dia ficando a coisa mais... a situação ficando com mais animosidade, né? Eu mencionei isso em passando, como você disse. Eu está fazendo como eu vejo. Bem, em primeiro lugar, seja claro, os religiosos ortodoxos, sem ele, eles são parte integrante da identidade de Israel. Eles não são uma intervenção radical, religiosa radical na existência de Israel, laica de Israel. Muitos israelenses não consideram isso assim. Eu acho que a presença desse radicalismo religioso cria eu não digo uma mancha, eu acho que uma brecha na visão do Estado de Israel como Estado laico, como Estado que existe, não o Estado de Israel, não é o Estado da religião judaica. Ele não foi criado para ser o Estado da religião judaica. A religião judaica não precisa de um Estado. A religião judaica existiu sem um Estado durante milhares de anos. A religião judaica não precisa de um Estado. Quem precisava de um Estado era o povo judeu, que se via sem uma solução depois de sobrevivência física, a não ser através de um lugar em que ele pudesse construir a sua própria história. Mas a religião judaica faz parte da identidade judaica. O povo judeu é o único povo que eu conheço que só tem uma religião, não tem mais de uma. Eu conheço outro povo que seja assim. Por quê? A religião judaica faz parte do DNA do povo judeu. Ela foi criada, aquela ideia que eu dei de monte ensinar, você resolve quem você é. Você resolveu ser um povo, se reconhecer como povo. Resolveu ter essa religião, você resolveu isso no teu berço de nascimento. Ela não foi adquirida depois, ela faz parte do teu berço natal. Você nasceu com ela. Você decidiu por ela. Você disse nascer a Benishmar. Você decidiu que o futuro por ela. E a própria conquista da Terra Prometida fazia parte dessa visão do pacto inicial religioso. E a religião judaica faz parte da nacionalidade. O que não quer dizer que o Estado, que é o Estado de todos os seus cidadãos, judeus e não judeus, não possa ser o Estado de todos os cidadãos em todos os sentidos. Então, eu acho que a religião, em todas essas formas de manifestação, eu não vou aqui discutir se isso representa, não vamos entrar nessa discussão, mas todas as formas religiosas, que dependem do indivíduo, essas formas, os judeus religiosos acreditam que isso é ditado de cima. Os judeus não religiosos, eu sou um judeu não religioso, acredito na religião judaica, eu a pratico da minha maneira, eu acredito que ela é uma escolha minha pela minha relação com o mundo, baseada na mensagem divina que eu reconheço. Mas eu reconheço através da minha aplicação. Então, eu acho que esse conflito, ele é, de novo, não é inevitável. Como eu disse do outro conflito. Por que ele não é inevitável? Porque, simplesmente, os caribeus religiosos, os super-religiosos, são uma parte importante e necessária da religião judaica. Eles mantiveram essa religião durante 2000 anos. Por isso, eles são parte necessária dentro do Estado judaico, que é o Estado também da religião judaica, não religioso. O Estado criado segundo os conceitos da religião judaica, eles são necessários. O que eu acho que não deveria haver é que as crenças, os costumes e as prioridades do judaísmo ultra-religioso seja obrigação de todos os outros judeus que não são ultra-religiosos. Então, eu acho que o Estado lá tem que dar a eles
todo o terreno para exercerem a sua versão religiosa como eles quiserem, inclusive indo para Meron quando eles quiserem, fazendo o Festival de Meron como eles quiserem, e darem eles condições de fazer um festival em Meron sem ter perigo. E isso faz parte da vida, não só da vida religiosa, mas da vida nacional de Israel. Eles têm que ter essas condições e é justo que tem, não só que é justo. Não estou concedendo a justiça, ela é justa pela própria natureza, pela própria história do povo judeu. Mas não impondo isso a quem não tem o alinhamento. Eu também não justifico o fato de alguns laicos, judeus israelenses laicos, pretenderem que a religião é uma interferência no seu direito de ir e vir, no seu direito. Eles têm que reconhecer que existe, que tem que ser dados a eles, por a sua crença, o terreno necessário, o espaço necessário e as condições necessárias para eles serem de acordo com a sua crença, sem que isso seja um conflito com os laicos. Então, assim como existe espaço para todas as religiões dentro de Israel, isso é declarado na Declaração de Independência, eu acho que existe espaço para todas as versões do judaísmo também. Então, essa é a minha posição, não sei quem compartilha dela, mas esse conflito não é inevitável, pelo contrário, ele é desnecessário e ele é uma intervenção desnecessária e odiosa na percepção do aspecto religioso de Israel. Mas aí o caminho para evitar esse conflito, então, seriam os políticos pararem de usar essas diferenças politicamente e tentar fazer a contemporização com todos se respeitando? Sem dúvida alguma. Se a religião fosse deixada apenas uma questão, uma decisão de convicção religiosa, ela encaixaria seus próprios caminhos com seus próprios fiéis. Quando na história de Israel, todo o equilíbrio político, digamos assim, o fiel da balança política, durante toda a história de Israel, foi determinado pelos 20% dos partidos religiosos, quando existia 40% na direita, 40% na esquerda e no meio, quem ia decidir o governo. Então, as concessões políticas fizeram uma intervenção na percepção da fé religiosa. Então, aquilo que era uma questão de fé se transformou num direito político de exercício, criando certas revoltas, criando certos ressentimentos. Então, separa a política da religião, como a gente exige em todos os países do mundo. Nós pedimos isso no Brasil. Nós queremos que o Estado brasileiro seja laico, que os judaísmos tenham pleno direito de exercício sem conflito com outras religiões e com outras crenças. E que todas as correntes do judaísmo têm sem conflito com nenhuma atividade central. Nós não temos um Papa, nós não temos um Vaticano, nós temos a liberdade de expressão religiosa dentro de cada um de nós. Nós é que somos os portadores da voz de Deus. Quando acabou o tempo, nós nos transformamos nos portadores, através da fila, da congregação. Então, e esse direito tem que continuar. Em Israel e na Galuta. Eu quero um Israel laico com todo o direito de exercício religioso por todas as correntes religiosas, inclusive os fariseus, com todos os cumprimentos de suas devoções. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Joelson. Bom, hoje em dia, os acordos de paz não é muito mais com medo do Irã e o problema dos palestinos passa a ser um item menor que os países árabes, que o Irã é uma grande ameaça deles. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Sim, você está explicitando, dando um exemplo claro daquilo que eu falei genericamente, de que as alianças e os conflitos hoje eles não são históricos. Eles vão se remexendo o tempo todo, vão se envolvendo o tempo todo. Quem diria que um país árabe chamado Iraque iria atacar um país árabe chamado Kuwait? Quem diria que no Iêmen haveria uma guerra fratricida entre Iraques? Quem diria que na Síria haveria uma guerra entre irmãos com centenas de milhares de mortos? Quem diria que o Irã iria ter uma guerra um dia sangrenta com o Iraque? Essas coisas vão acontecer, sem dúvida alguma. Os países que se sentem ameaçados pela ascensão do Irã como potência islâmica no Oriente Médio, eles são sunitas e não são xiitas, tem uma intervenção religiosa nisso também. Eles, por sentirem necessidade de se defender, vão se aliar com aqueles que são vítimas potenciais do mesmo inimigo. É claro que o Bahrein, como inimigo potencial do Irã, que a Arábia Saudita ainda não, mas no futuro provavelmente, e os Emirados Árabes, e que o Marrocos, o Sudão, possíveis inimigos potenciais de uma potência islâmica xiita, que tem uma certa
tendência expansionista, porque financia terrorismo no mundo inteiro, eles vão se aliar, vão tender a se aliar com o seu aliado principal nessa guerra contra o Irã. Sem dúvida, esse fator entra. Mas, na verdade, o conceito de paz, a paz não no sentido mais genérico, ela passa por um conceito muito mais global, muito menos setorial, que fala pela estabilidade de uma região. Ou seja, a estabilidade da região, a estabilidade econômica, existencial, passa pela necessidade de todos os países se sentirem seguros uns com os outros. Então, não só a existência do inimigo comum catalisa isso, mas existem outros fatores de desestabilização que têm que ser encarados. O Hezbollah é um, o Fatah é outro, a política turca em relação aos curdos é outro, vários outros focos de conflitos são inimigos potenciais de um futuro pacífico para o Oriente Médio. E eu acho, na minha opinião pessoal, que aos poucos certas nações árabes, certos estados árabes vão perceber que é preciso criar uma consolidação de uma vontade de Oriente Médio que seja pacífico. E para ser pacífico tem que se defender dos inimigos potenciais. Então, essa visão de paz é uma visão muito mais genérica que tem que se encadear com a paz geral, não só com a paz entre este, aquele. Não essas pazes bipolares, eu com você e aquele com aquele, mas uma estrutura de paz de entendimento. Esse é o pensamento geopolítico atual. Pensar um caminho que o Geo já está pensando em futuras alianças com outros países árabes. Não que ele quer se aliar com aquele país especificamente, mas formar uma rede de conceitos que o futuro pacífico do Oriente Médio passa pela aliança de países contra inimigos comuns. E a paz entre Israel e os palestinos só vai existir, de alguma maneira, quando esses inimigos comuns forem neutralizados, quando não existir Fatah, nem Hezbollah, nem Irã, nesse regime atual do Irã. Então, esses são regimes que têm que ser neutralizados para que haja uma paz verdadeira entre Israel e os palestinos. A paz que eu possa dormir com um contrato debaixo de travesseiro sem ter medo. Aliás, deixa eu citar uma frase de Rui Barbosa, que eu sempre cito nessa hora. Rui Barbosa disse uma vez que a paz verdadeira não nasce dos contratos, não nasce dos acordos de paz. A verdadeira paz nasce do coração dos povos. Se o coração dos povos houver paz, essa paz vai se refletir no contrato e no acordo. Sem essa paz, nenhum contrato, nenhum acordo nada vale o papel que está escrito. Perfeito. Zeca Levinson. Oi, Paulo, tudo bem? Foi ótima a tua explanação e adorei a tua definição de utopia. Então, eu pergunto, no teu sexto ou sétimo pilar, você disse que não seria inevitável, haveria uma possibilidade de evitar a guerra de 48. Eu acho que isso também seria uma utopia, porque, tendo em vista que na própria ONU a vitória de Israel foi por uma margem muito pequena, 33-13. Quanto? 33-13. Sim, mas as abstenções todas tendiam mais para os árabes. E se não fosse o Oswaldo Aranha para segurar um pouquinho mais a votação, talvez a gente não conseguisse ganhar. Então, isso aí também não era uma utopia, como se define uma utopia hoje. Você chega a imaginar alguma possibilidade de tantos grupos, Hamas, Hezbollah, e Irã, e Turquia e tudo mais, algum dia chegarem a uma conclusão? Ou será que seria uma solução, pelo menos 3 ou 4 deles fazerem alguma união pró-Israel? Isso iria influenciar os demais? Olha, certo. Eu não sei, se eu soubesse, eu seria ou o Messias ou o primeiro-ministro de Israel. A verdade é que o problema existe, ele está na nossa frente, ele não é e eu não tenho hoje, nem o primeiro-ministro de Israel, nem o exército de Israel tem os meios para neutralizar. Se tivesse, já teria feito isso. Não tem. Então, a utopia, na verdade, aquilo que eu falei do Ben-Gurion e com a cabeça de contra o muro, é a descrição mais aproximada que eu tenho do que é necessário. O que é necessário é correr risco. O que é o risco? O risco é uma coisa que você só faz quando você tem certeza que você vai escapar dele. O risco existencial que te ameaça de verdade, você não corre. Você corre riscos que você acha, pelo menos você acha que você pode correr e vencer.
E foi isso que Ben Gurion fez. Ele achou que, apesar da ameaça de extermínio de Israel, ele tinha condições de viver. Eu acho que o risco do Irã, existe uma forma de vencer, que não é só. O risco do Irã não diz respeito somente a Israel. O risco do Irã é um risco internacional, é um risco mundial. O Irã é uma potência exportadora de terrorismo. Isso já está provado. O Irã é uma potência exportadora de islamismo radical, de islamismo assassino. É o fomentador de ataques terroristas no mundo. O Islã é um perigo para a Europa, é um perigo para o mundo, é um perigo para os Estados Unidos. O Islã, potencialmente, é um perigo. Essa condição, essa possibilidade de arregimentar forças contra o domínio do Irã no mundo, ela é real. Eu vou dizer mais ainda. Para parte da população iraniana, o regime do Irã é um perigo também. Nós sabemos disso, nós sabemos que existe grande. O Irã iria ferir sobre o governo do Shah. Ele teve uma revolução islâmica dentro dele que ocupou pelo poder e pelo exercício do poder absoluto, totalitário, ele domina a sociedade iraniana. Mas o Irã não é só o poder chiita. O poder não é só o poder. Então, já não tem condições de ir lá no Irã de ocupar o governo e dizer agora nós fazemos a paz com o Irã, acabou o nosso perigo. E vamos desarmar o Hezbollah, porque eu vou desarmar. Não tem condição de fazer, mas tem condição de criar uma realidade no Oriente Médio tal, que o Irã e o Hezbollah e o Hamas tenham como impossíveis o objetivo deles de destruir existencialmente Israel ou de agir contra os outros regimes do Oriente Médio. Você cria uma aliança, e o início dessas alianças estão sendo criadas agora, aqui, ponto a ponto. Eu não tenho uma estratégia para dominar o Irã, o Hamas, o Hezbollah. Se eu fosse, seria nesse isso. Mas eu acho que existem maneiras que estão sendo exercidas agora de você impedir que a vontade do Irã, que a vontade do Hezbollah, a vontade do Hamas se realize. E ao impedir isso, fortalecendo o Estado de Israel e seus aliados no Oriente Médio, você cria condições para que no futuro utópico, ou seja, uma possibilidade, daqui a cercado dessas impossibilidades todas, essa possibilidade acaba se concretizando, como foi a independência de Israel. Uma possibilidade e meia impossibilidade. Chegamos lá. Então, eu acredito que a única maneira de você ter um futuro que você acredita é trabalhar para o futuro que você acredita. E não dizer, eu não posso fazer nada porque eles não vão fazer, eu não tenho com quem falar. Então, eu me sujeito ao que eles decidiram e não ao que eu quero que seja. Então, a minha atuação tem que ser proativa em direção a alguma coisa que eu quero. Ela é difícil, pode demorar anos, pode demorar décadas. Mas eu tenho que trabalhar nessa direção, eu tenho que querer chegar lá. Eu que chegar na parede e bateu a cabeça nela. Eu tenho que querer chegar naquele lugar e tenho que trabalhar para isso. É isso que o Estado de Israel tem que fazer, é isso que o povo judeu tem que fazer, é isso que aqueles que acreditam numa unidade em paz, com direito a todos os povos, têm que fazer. Contra aqueles que denegam isso, contra aqueles que chamam o país de câncer da humanidade e querem extirpá-lo, como dizia. Então é preciso acreditar que existe isso, e essa possibilidade existe, cercada de possibilidades e trabalhar por ela. Então eu acredito, se não acreditasse, eu estaria perdido como é a concepção do judeu. Eu não posso criar um futuro para mim, coisa que o povo judeu sempre fez, porque estão me impedindo de fazer isso. Nós temos que vencer esse impedimento e pensar no futuro proativo e trabalhar por ele. Você acredita que os tratados feitos com esses dois países árabes agora é um passo à frente que pode começar a prosperar para a paz? Claro que acredito. Eu não garanto, mas eu acredito. Isso pode mudar, sim. Se amanhã houver um golpe de Estado no Bahrein, se houver um golpe de Estado... Esses acordos, como disse Rui Barbosa, acordos são efetivações de vontades. Se a vontade muda, o acordo acabou. Então, tudo pode acontecer, mas ter o acordo é muito melhor que não. Né? Tem uma base, principalmente porque, aí quando eu falei mudar a direção, como é que se muda a direção do conflito? Você muda a direção do conflito mostrando aquele teu inimigo de ontem que a nova condição de paz é muito melhor do ontem. Para eles é muito melhor o que tem agora do que eles tinham ontem. Então, se eu conseguir mostrar ao Bahrein que é muito melhor estar em paz do que já o que queremos estar, se eu conseguir mostrar aos palestinos que é muito melhor a paz, exercendo um pouco dessa paz de verdade, entendeu? Eu vou criar a percepção de que esse futuro é melhor do que o passado. Então, se muda a direção, fazendo com que se perceba que é melhor um futuro de paz, de concordância e de coexistência do que o futuro de conflito e de guerra. É dessa maneira que você constrói, muda a direção e faz com que novos fatos
veio realimentar um conflito numa outra direção. A direção de constatar que assim é melhor. Então vamos trabalhar por isso. É assim que se muda a direção de conflito. Criando alianças parciais, pequenas alianças. Posso pegar uma carona? Bora. Posso pegar uma carona? Você falou dos palestinos, eu quero lembrar a frase clássica, uma das frases da Golda Meir. Se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Como é que é? E se os israelenses baixarem as armas, não haverá mais Israel. Exatamente. Isso é utopia? Isso é realidade? Não, isso Por é uma que é verdade isso? absoluta. Essa é a nossa realidade, isso é uma verdade absoluta, continua sendo verdade hoje. Mesmo aqueles que sonham com paz, mesmo o movimento fala, falou marchar paz agora, eles sabem, todos sabemos, não somos ingênuos. Inclusive, vocês viram o mapa. Israel tem um corredor estreitinho, e que a área mais populosa de Israel tem 16 quilômetros de largura, e que um avanço de 10 tanques ali corta Israel ao meio. Israel tem consciência da vulnerabilidade de qualquer acordo. Israel tem consciência do perigo que é amanhã fazer um acordo com o Fatah, e amanhã o Hamas ganha as eleições lá e muda tudo e agora passa a ser inimigo de Israel a 16 quilômetros de Tel Aviv. Existe consciência disso tudo. A consciência de que se eles puderem, hoje, Mahmoud Abbas, que é o moderado dos palestinos, se ele puder, se ele tiver a força, se ele souber que ele consegue, ele acaba com Israel. Nós sabemos disso. Nós não temos ilusões, nós que queremos a paz, que advogamos uma paz agora. Eu sou advogado. Não queremos uma paz que ignore isso, queremos a paz dos ingênuos, dos otários. Sabemos de tudo isso. Se eles puderem, hoje, eles acabam com Israel. É a vontade. Nós queremos criar, eu quero criar, a minha responsabilidade. Eu quero criar um caminho alternativo que, aos poucos, demonstre, conquiste corações e mentes para a ideia de que a paz é melhor. E isso é uma verdade, isso pode acontecer. Conquistar, através de atos simples, concessões pequenas que não comprometam a segurança de Israel em nenhum momento. Concessões pequenas, o exército não vai se desarmar, eu não vou deixar de vigiar, não vou deixar de... Eu vou continuar cuidando da minha segurança, mas eu vou dar pequenas concessões que não vão mudar o meu ritmo, mas vão criar pequenos, como a paz com o Bahrein, como a paz com os Emirados, como a paz com o Marrocos. Pequenos gestos que vão levar à percepção de Israel não é um monstro criminoso, não é um assassino potencial, e aos poucos vão criar neles a percepção de que é melhor viver com essa paz do que sonhar com a destruição do inimigo. É melhor viver em paz do que querer a destruição do inimigo. É esse preceito simples, que, afinal, é o preceito que pode dominar todas as guerras. A paz é melhor do que qualquer guerra, mesmo a guerra com vitória. Então, se conseguirmos uma dinâmica que leve aos poucos a mudar a direção desse conflito, nós chegaremos lá sem bater com a cabeça na parede. E se for preciso bater, que batamos também. Agora eu entendi a sua definição de utopia. Bater com a cabeça na parede não é utopia, é suicídio. Utopia é achar que a parede está me separando do objetivo, que aqui é um objetivo concreto. Ben Gurion sabia que a utopia estava do outro lado, a possibilidade está do outro lado da parede. Eu tenho que derrubar essa parede, e essa é a minha possibilidade. Ele foi de encontro a ela. Ele foi de encontro à utopia e realizou. Tudo bem. E isso não é o sonho do ingênuo, não estou falando. Os perigos todos nós conhecemos. Ninguém aqui está livre. Não é a paz dos tolos, não é a paz dos ingênuos, dos otários. Ela só valerá quando os corações e mentes estiverem conquistados. E isso pode demorar muito. Isso se constrói aos poucos, não com assinatura de tratado. Quem? Su? Eu sei que você vai voltar com... Já que todo mundo está quieto, Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Não está faltando hoje em Israel um líder do calibre de Ben Gurion, de Golda Meir, de Levi Eshkol, alguém que tenha peso mesmo para tomar a frente e liderar essa utopia? Olha, esses líderes que você está falando são consequências, são gerações, são a prole da conquista verdadeira de Israel. Eles são os líderes que fizeram aliar, que vieram para lá, venceram dificuldades, saíram de seus lugares de origem, largaram suas aldeias, seus empregos, largaram suas faculdades, suas universidades, foram para lá quebrar pedra, foram para lá conquistar o deserto, construíram as bases,
construíram estradas, criaram uma economia, criaram um exército, criaram uma força. Eles são os líderes que construíram a nação e tinham esse espírito dentro deles. A política deles era a política de construção nacional. Eles eram líderes que representavam a vontade nacional como a totalidade. Os líderes atuais representam partidos. Partidos, cada um tem o seu objetivo, seu modelo de uma Israel diferente. Partidos que têm como objetivo, como no Brasil, baseados em ideologias, em visões, são líderes que representam determinados interesses que são contra os interesses de outros partidos. Então, os líderes de hoje não são, como os líderes daquela época, os líderes nacionais indiscutivelmente de liderança nacional. O Menachem Begin, que era um líder da direita nacionalista israelense, sabia qual era a liderança de Ben-Gurion, reconhecia, respeitava a liderança de Ben-Gurion, porque a liderança de Ben-Gurion era no mesmo sentido que ele queria. Antes resolver os problemas nacionais de Israel, a construção do Estado. Depois resolver que modelo de Estado eles queriam como modelo futuro. Hoje em dia, o que se discute em Israel, além da questão do conflito, da sobrevivência, do conflito da dominação do conflito, é a questão de modelo de país. Que tipo de país? Sindicato ou não sindicato? A estatuto ou não estatuto? Modelos econômicos, a questão da religião, cada partido representando uma posição dentro desse caleidoscópio de oposição. É claro que esse líder não pode ser um líder tão universal nacional quanto foram os líderes que nasceram da construção nacional, que foram os líderes da construção nacional. Então, eu compreendo que seja assim. E já eu tenho que agora atravessar. Uma vez eu escrevi um artigo chamado Am Sgulá ou Am Kecholá, ou seja, teremos ser um povo de elite ou um povo como todos os povos? E esse é o nosso dilema. Nós nos consideramos um povo de elite porque a gente venceu dificuldades que só um povo de elite de presidência. E exílio de 2.000 anos, e guerra de extermínio de 2.000 anos, uma guerra de extermínio durante 78 anos dos nossos vizinhos. Fomos elite resistindo aqui, construir o Estado com essa rapidez, com esse mérito, essa potência. Mas, por outro lado, somos um povo como todos os povos e queremos isso como sinal de normalidade. Uma vez alguém me disse, há muito tempo atrás, que no povo judeu não existe homossexuais, não. Isso no povo judeu, não. E hoje em dia nós vemos o que é Tel Aviv. Tel Aviv é a capital colorida, a capital colorida do mundo. Esse ser, como todos os povos, tem seu preço, mas é uma conquista da humanidade, é uma conquista da evolução dentro da história da humanidade. Então, realmente, os líderes de hoje não serão como tal. Faz parte o preço que se paga para você ser parte da humanidade, ser povo como todos os povos. Quem vai? Alguém mais gostaria de perguntar? Eu pensei que ia ser privilegiado aqui. A gente tem uma pergunta no chat, Suzana. Suzana, a gente tem uma pergunta no chat. Você quer ler ali do pessoal lá do Rio Grande do Sul? Eu não ia deixar, Paulo. Eu não ia deixar. Vou deixar. Vai, Vou chamar, então, o Centro Israelita do Rio Grande. Ah, tem do Rio Grande do Norte também. Que bacana. Temos aí. Fala, Mauro. Não, eu só fiz um comentário com o Paulo. Ele disse que ele ia ser massacrado, eu falei que eu não ia deixar. Não, eu queria... Bom, o Gerson... Você está aqui na tela, é o palmo de distância de mim, mas você está muito longe. Na fala inicial, quer dizer, na chamada da tua fala de hoje, tem assim, você vai falar sobre os novos desafios, sobre o que deu certo e o que ainda precisa dar. Eu gostaria do que deu certo, nós sabemos. 2, 3 coisinhas que ainda precisam dar certo. Claro que a paz é a primeira, mas daí vai um fiozinho de novelo. Eu mencionei tudo isso, você não estava prestando atenção. Precisa dar certo, os israelenses e o povo judeu têm que decidir qual é o modelo da existência judaica no mundo, qual é o modelo do sionismo no mundo. É o Estado de Israel e seus cidadãos, e o povo judeu em volta, solidário, participativo, de vez em quando algum outro fazendo aliar, esse modelo que é o que se pretende dizer que o sionismo hoje é isso, é um movimento que carrega os judeus pela luta para Israel, e é lá em Israel que se realiza a ideia nacional do povo judeu.
Ou o secessionismo é, na verdade, a percepção, a velha percepção de que o povo judeu é um povo só, continua sendo um povo só, cujo centro é em Sione, e em Sione está estabelecido um Estado judaico. E como sendo um povo só, a ligação dele com o Sione é orgânica, não é instrumental, não é de auxílio, de solidariedade. É orgânica. Todos nós, como cidadãos potenciais do Estado judeu, porque nós somos cidadãos potenciais como parte da nação judaica e do Estado. Os israelenses que têm esse poder na mão, determinar o que eles são, têm que resolver esse problema. Que modelo de existência com o povo judeu eles vão ter? Isso está sendo discutido em Israel. Essa discussão é bravíssima. Os cananitas, aqueles que veem Israel como centro, a única representação válida e autêntica e legal da vontade nacional judaica, ou o povo judeu como um todo, com o sionismo como elo, que conecta o povo judeu com o seu Estado nacional. Isso é uma coisa a ser resolvida. É um pilar a ser resolvido ainda. A outra questão é a questão não só do conflito, mas a questão que até a Gilda levantou, a questão da coexistência da religião com o laicismo. Como é que nós resolvemos como povo, e temos, eu acho que não existe nenhum judeu laico. Não existe possibilidade de judeu 100% laico. Isso aí, digamos assim, ontologicamente é impossível. Existem gradações de exercícios religiosos judaicos que vai desde 0,5 até os 100 dos Harerim totais. Ou do Meteorecarta, como vocês queiram, não sei. Então, não existe o zero. Então, dentro dessa gradação religiosa judaica, Israel tem que ser um lugar de todas elas, porque ele é o Estado nacional do povo judeu que tem dentro dele todas essas gradações. Então, Israel precisa resolver, acabar com o conflito religioso em potencial em exercício que existe na hoje, acabar com essa questão do diferente, o diferente é o meu odiado, eu odeio o diferente porque ele não sou eu, porque ele pensa diferente de mim. Tem que resolver esse conflito também. Israel tem que resolver o conflito de gerações. É preciso que a construção dessa nova Israel, desse novo poder Israel, seja uma continuidade de gerações judaicas e não apenas uma essência da história judaica. A percepção de Israel, que eu mencionei no início, como continuação da história judaica pelas novas gerações de Israel, que não tendem a ver isso. Então, é um conflito, não é um conflito, mas é um problema que tem que ser resolvido também. Isso ainda não deu muito certo. O fim da polarização política, isso que acontece no Brasil, que qualquer outro que não pensa como eu é meu inimigo declarado. Esse gabinete de ódio, já está começando a ver isso. A palavra esquerdista já está sendo usada em geral como pejorativo, ou esquerdista ou esquerdopata, como se já não tivesse sido construído pela esquerda do judaísmo, com o nacionalismo inerente a essa posição de construtores de kibbutzim, de moshavim e da ditadura do sindicato. Israel foi construído na sua origem pela esquerda, e a esquerda continua sendo patriota e querendo só o exemplo de uma esquerda patriota que lutou todas as guerras de Israel, que escreveu em nome do patriotismo israelense, mas que via a solução de Israel. O que quer dizer esquerda? Eu acho que a solução tem que ser uma solução de paz, de concessão com o interesse de outros povos também. Essa esquerda é considerada pejorativa, mas ela se baseia na vontade do futuro bom para Israel. Não é a concessão ao inimigo, é uma concessão. Esse é o futuro que eu vejo como o melhor possível para os judeus, para Israel. Eu quero a paz como conquista israelense, não como concessão aos outros. 2 estados como conquista israelense e uma paz definitiva, não concessão a eles. Essa polarização política que vê inimigos do diferente está ganhando terreno em Israel. Eu já leio discursos de ódio da imprensa israelense. Eu já vejo esse tipo de ranço, de resistência às ideias dos outros, sem discussão de ideias, apenas com aplicação de etiquetas na testa. Entrevista, traidor. Rabin morreu, ficou lá na testa dele etiqueta de traidor, moceiro. Ele levou um tiro apontado para a etiqueta de traidor. Essa colagem de etiquetas, em vez de uma discussão de princípios, ela está ameaçando Israel também. Então, eu já te mencionei 4 coisas que ainda tem que dar certo em Israel. Fora todas as outras. Geiger, só uma coisa aí. Você falou em Amos Oz sempre. Você é o principal, o único tradutor do Amos Oz. Um dos principais. A partir de um certo momento. Então, eu quero saber o seguinte: até que ponto, traduzindo os livros dele, ele te influenciou? Ou você foi frio na tradução, ou você se impregnou do pensamento dele?
Nenhuma coisa nem outra. Eu traduzi Amon só, eu acho que eu traduzi ele bem, porque eu afino com a cabeça dele, eu entrei no pensamento dele, eu li as entrelinhas dele todas, eu sei o que ele está se referindo, porque eu também penso assim. Então, eu consegui traduzir o que ele escreveu e o que ele não escreveu também. Então, a minha tradução não é... Eu não me converti a Amon só. Eu já estava convertido a Amon só e percebi que eu tinha alguém que estava escrevendo bem aquilo que eu não sou capaz de escrever tão bem. Paulo, você acha que é uma utopia 2 estados ainda ou um estado só? Com os palestinos dentro. Eu acho um estado só uma aberração e uma tragédia. Eu vou explicar por quê. Um estado só se pode basear em uma dessas seguintes situações. Ou Israel foi destruído totalmente pelo movimento árabe e virou um estado só, unicamente árabe. Ou Israel teve que expulsar ou matar ou aniquilar todos os árabes lá e transformou-se em um estado só judaico ou um estado só judaico. Ou Israel, ou os judeus do futuro estado só, serão minoria nesse estado só, e deixará de ser um estado judaico, ou, se tiver que ser um estado judaico, vai ser para a pressão da minoria judaica sobre a maioria árabe. Ou seja, vai ser um estado judaico, mas opressor, não democrático. Então, nenhuma dessas possibilidades eu acho desejável para o futuro do Estado judaico, como Estado judaico, com os ideais do judaísmo, com as mitzvot do judaísmo, com a visão judaica do mundo. Porque eu acho que a única solução judaica para o futuro do Estado de Israel é ser judaico na integridade dentro das fronteiras do povo judeu e não ser um Estado que é ou o Estado dominador de outro, ou que aniquila o outro, ou que exerce o poder sobre o outro, poder antidemocrático sobre o outro como minoria. Então, a única solução, uma vez eu falei, eu apresentei 4 soluções possíveis. Ou os árabes ganham a batalha e acabam conosco, cumprem a promessa de 67 e nos jogam no mar, aniquilam todos os judeus que estão no Estado de Israel, conquista, acabou o problema. Ou acabou o problema porque nós matamos eles todos, conquistamos a Jordânia, expulsamos eles, jogamos eles no mar, aniquilamos em Gaza e em Jordânia e estabelecemos um só Estado judaico. Ou continuamos com a situação indefinidamente, sem resolver nada, o Estado ocupando, dominando, sendo execrado pelas potências sobre o resto do mundo, ou 2 estados para 2 povos. O que é melhor para o povo judeu? O que é melhor para o Estado de Israel? O que é melhor para os judeus como judeus? Eu me faço essa pergunta porque eu quero construir o futuro que eu quero. Eu não quero depender de um conflito para dizer, não, enquanto isso existe, eu não posso fazer nada, eu tenho que manter a situação. Isso é resolver um futuro ditado pelos outros, ditado pelo que os outros querem que seja, não pelo que eu quero que seja. Então, eu quero uma solução que seja pacífica para Israel, que seja de convivência, que mantenha a segurança de Israel, que garante um futuro real e paz real. Não estou falando de paz fajuta que coloca Israel em perigo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que essa solução, que é utópica no momento atual, que a solução dela é cercada de possibilidades, mas eu prefiro apostar nessa utopia do que aceitar a imposição, a subjugação, a condições impostas pelos outros, as impossibilidades. A impossibilidade vai me dizer o que eu vou ser. Eu quero ser de acordo com a possibilidade que eu quero exercer. Mas, então, Paulo, você não acha que essa utopia passa muito mais pelos palestinos do que por Israel? Eu não sei exatamente o que você está querendo dizer. O que eu sei é que os palestinos, para eles não têm a utopia. Eles não têm a utopia de dois estados para 2 povos como solução. O que eles têm, no máximo, é a percepção que eles não são capazes de reverter isso. Eles tentaram isso em 48. Eles não aceitaram isso durante 18 anos a partir de 48. Eles tentam isso o tempo todo, com o BDS, com o boicote, com o terrorismo. Para eles, isso não é uma utopia que eles querem avançar. Para eles, isso é uma imposição de uma realidade que eles não conseguem mudar porque não têm a força. Os palestinos estão sujeitos a não ter um Estado só, que é o que eles querem, na verdade, para a imposição da existência da força israelense. É a força, a capacidade israelense que os impede de fazer o que eles querem, com o apoio do Irã, do Hezbollah e do Hamas, e da Jihad Islâmica e de certos círculos esquerdistas extremistas do mundo inteiro. Não serem anti-americanos, acho que tem que ser anti-israelenses também. Estou enxergando que Israel tem muito mais progressismo que qualquer país árabe existente no mundo hoje.
a incoerência da esquerda me abisma, a esquerda radical do mundo, que vê mais afinidade com os países árabes do que com um país que, apesar do governo de direito, apesar de certos problemas, é muito mais progressista, muito mais de esquerda que qualquer país árabe existente hoje. Isso é incompreensível. Mas eles, a utopia deles, é também conquistar, garantir um Estado palestino, porque eles são os oprimidos, nós somos os opressores. Vitórias oprimidos é um pseudo-lema da esquerda. Então, como são os palestinos, somos oprimidos, se transformarem em oprimidos ao não aceitar os Estados Federados e ao serem, não se permitir que eles dominem, já disse em Israel em 67, ao serem oprimidos, como eles têm a simpatia do mundo radical da esquerda. Então, os palestinos não têm utopia. Eles têm a percepção de que não podem realizar a utopia deles. Então, por isso, agora, Israel tem que transformar essa realidade numa realidade desejável para eles, a paz melhor do que a vitória, a paz melhor do que o conflito. Isso é que é difícil, esse é o caminho, essa é a impossibilidade, por isso é cercado de impossibilidade. Os palestinos não têm utopia, eles se sujeitam à pressão da realidade, eles não conseguem derrotar Israel e só por isso eles não têm. O pluripartidarismo existindo em Israel hoje não te dá saudades do tempo que era Mapai e Mapam de um lado, Beirut e Clarim do outro, quer dizer, era muito menor essa divisão? Bom, essa divisão era uma divisão muito simples, que era o reflexo do eixo israelense. O eixo israelense era isso. O eixo estava se formando. O que havia no eixo naquela época? Pioneiros construindo kibbutzim, pioneiros construindo moshavim, pioneiros quebrando estradas e erigindo cidades novas, reconstruindo cidades antigas. Esse movimento tinha poucas facções. Que facção pode haver num país em construção? Porque você está construindo, todo mundo está construindo alguma coisa. Quando o país está construindo, quando surgem interesses econômicos, interesses religiosos, interesses culturais, e interesses de imigração. Israel recebeu a imigração, os interesses das ondas imigratórias. O país começa a ficar mais complexo, menos claro na sua divisão demográfica. Quando o país começa a ficar mais complexo, interesses surgem. Começa a aparecer um partido aqui, um partido ali, outro partido ali. Na verdade, já poderia ser dividido em 3 ou 4 partidos de acordo com o interesse. Mas vai explicar isso para judeus? Não diz não. Tem 10 judeus, tem 5 partidos. Não vai. Não vai. Vamos para a 5ª eleição. Isso eu não sei. Ainda falta uma carta a ser jogada. Em primeiro lugar, Bennett ainda está pendurado. Você não sabe o que ele vai resolver com... Você não sabe o que Bennett vai resolver com Bibi. Ainda está em suspenso isso. E se ele resolvendo aí com Bennett, tem o outro lado. Tem outra possibilidade. Então, ainda tudo indica, mas é cedo para dizer. Esse desastre agora que aconteceu, essa fatalidade, isso prejudica o Bibi ou não interfere o problema religioso agora? Muita gente dizendo alhos e bugalhos, essa briga hoje. Isso aí entra mais a política do que a percepção humanitária, poética. Evidente que Bibi não queria que isso acontecesse. Eu não quero nem por um instante duvidar disso. É claro que ele não queria que isso acontecesse. Ele não é um criminoso que mandou levar, vamos lá que vai haver uma tragédia dessa. Então, sob o ponto de vista da causalidade, é evidente que ele é inocente. Mas aí entra a política. Olha a política, que a política alega. E já tinha sido avisado. Como aqui se diz também, a pandemia já tinha sido avisada. Faltou vontade política de impedir, mas faltou previsão também. Quer dizer, ele não deixou de prever por maldade, nem por, digamos assim, por algumas advertências, mas você só conhece as tragédias depois que elas acontecem. A verdade é essa. É isso. As tragédias, mesmo quando são fruto de incompetência, de inadvertência e falta de responsabilidade, elas só são reconhecidas como tal depois que acontece. O mesmo fenômeno que aconteceu lá, se não tivesse acontecido, se esse mesmo festival tivesse ocorrido sem que houvesse essa tragédia, não estaria em questão nada disso estaria sendo discutido. Então, em cima de uma tragédia, isso já é político. Eu não digo que não houve inadvertência, eu não digo que não houve falta de responsabilidade,
No livro que não houve erro de avaliação, houve tudo isso. Mas não dolo, não uma coisa pode responsabilizar dolosamente quem quer que seja. Nem os rabinos que foram fazendo isso, nem os jovens que foram para lá e foram vítimas disso, nem o primeiro-ministro, que poderia ter evitado se prestasse mais atenção às advertências do que a atração política de você prestigiar os religiosos na hora que ele precisa dele. Existe esse elemento também, mas isso não o transforma no culpado. Isso cria digamos assim, um ambiente em que ele é prejudicado, sim, mas não como culpado. Eu não acho justo dizer que ele é culpado. Não. O Roberto Eppelbaum quer fazer uma pergunta. Roberto? Estou na fila também, tá, Suzana? Então passa para a Gilda. Ele deixou no chat, ele deixou a pergunta no chat. Deixa a Gilda perguntar e depois a gente fala dele. Paulo, me diz uma coisa. Você tem uma teoria para justificar a existência do antissemitismo no mundo, na história do mundo? Eu não tenho uma teoria, mas eu vou te explicar uma teoria. Existe um livro de dois psicanalistas americanos judeus, Jagoda e Ackerman. Jagoda tem em português, Jagoda e Ackerman. Jagoda é o quê? O som, melhor o som. Fala mais perto do microfone, Paulo. Ackerman e Jagoda. Tá. Ackerman e Jagoda. Eles escreveram um livro chamado As Raízes Psicanalíticas do Antissemitismo. E o livro se resume, no fim, tudo numa parábolazinha que eu vou contar para vocês. Uma pessoa que diz assim: eu não gosto de repolho. E é bom que eu não goste de repolho. Porque se eu gostasse de repolho, eu comeria repolho. E isso seria horrível. Essa é a raiz do antissemitismo. Você não quer gostar do repolho. Você não sabe se o repolho é bom ou não, nem interessa você saber. Você não pode gostar do repolho, porque isso seria horrível. Então você cria 1000 teorias para não gostar do repolho. Você pode criar ou não 1000 teorias para não gostar do repolho. Que ele é azedo ou não é azedo, que ele é caro. Não importa. Se você resolveu que você não quer gostar do repolho, você não vai gostar do repolho, qualquer que seja o repolho, o que quer que ele seja. Essa é a teoria da base psicanalítica, segundo esses psicanalistas, da origem do antissemitismo. Ou seja, o antissemitismo é uma criação do antissemitismo, uma criação dele, para poder ter como inimigo alguém que não seja ele mesmo. O antissemita precisa de um inimigo que justifique as coisas ruins do mundo, que não sejam atribuíveis a ele mesmo. Segundo essa teoria, todo mundo precisa de alguém que seja culpado. Todo mundo precisa de alguém que seja culpado, contanto que eu possa me eximir da minha culpa. Eu preciso de culpado de alguma coisa. E o judeu é o culpado por eleição universal e histórica. Por quê? Porque ele é diferente por excelência. É o diferente que manteve a diferença por conceito e por vontade. O diferente que sempre se diferenciou em todas as circunstâncias. Que come outra comida, que vestia outra roupa, que praticava outra religião, que tinha outros hábitos comportamentais. O judeu diferente por excelência é o candidato número 1 ao diferente a ser o responsabilizado pelas culpas do mundo. Então, eu não posso gostar dele, porque eu preciso dele como aquele que justifica as culpas do mundo, eu preciso dele como o meu álibi, eu preciso dele como culpado por tudo. Caraca, que definição maravilhosa. Então, essa é a explicação. Perfeito. Essa é a necessidade do judeu como odiado. Eu preciso de um odiado. E o judeu, o primeiro candidato ao meu ódio. Mas essa definição do repolho, na verdade, ela me parece começar depois que o antissemitismo já estava instaurado para justificar. Porque, por exemplo, na Rússia todo mundo adora repolho. E eu vi em Trancoso cantando uma roda lá de ciranda falando: se eu gostasse de repolho, se eu gostasse de você como eu gosto de repolho, me mandava para o inferno fazer molho. Então, assim, eu acho a impressão que essa definição, né, igual essa história do repolho, eu acho que
ela entra depois do antissemitismo já instaurado e não valeria para o mundo inteiro. Porque, na verdade, o mundo inteiro é antissemita, né? Repolho é uma metáfora que explica que se você não quer o repolho, põe qualquer outra coisa. Põe uma coisa que você deteste nessa história. Claro. Não precisa ser nem comida, pode ser outra coisa. Mas Sim, isso é uma metáfora. mas eu digo, aí num lugar iam pegar os negros, no outro iam pegar os ciganos, e todos pegam nós. Para gostar ou não gostar do repolho, é um corolário, uma consequência, não é a causa. Isso é a explicação metafórica de que eu preciso de alguém que eu detesto. Sim, isso sim. Ô, Paulo, todo mundo precisa de alguém que seja meu antagonista, que seja o oposto do que eu sou, para que eu possa, na hora H, dizer a culpa é dele e não minha. Então, a culpa é da esquerda, a culpa é da direita, para a direita, a culpa é da esquerda, para os Hassidim, a culpa é dos Mitnagdim, e você sempre tem um opositor que você pode responsabilizar ele. Eu não tenho culpa nenhuma, ele está estragando, balançando o coreto da humanidade, do meu quintal. Essa é a necessidade psicanalítica, e você precisa não gostar de alguém. O repolho é um exemplo do exemplo de... Não, entendi. Eu só estou questionando. Que funcionou comigo, porque eu detesto repolho. Mas Não, eu estou só questionando porque eu achei que aí variaria conforme a região do mundo. Pela ortodoxia... O antissemitismo surge exatamente pela percepção do judeu como diferente. Quando o judeu no Império Romano não aceita a conversão à religião oficial do Império Romano a partir do século IV, que era declarada por Constantino, e ele passa a ser um diferente do cidadão romano que não quer aceitar a religião romana. Ele passa a ser perseguido por causa disso. O judeu é diferente quando não aceita todas as regras de cultura. O judeu é diferente quando ele não aceita o helenismo, a culturação pelo helenismo, e luta contra os helenistas. Você tem que não gostar do judeu. Aí você inventa as histórias. Aí você diz que ele é assassino de Cristo, que ele envenena os poços da Europa para criar a peste bubônica, que ele toma sangue de criança, põe sangue de criança na massa de peça. E esses mitos prevalecem até a modernidade. O caso deles na Rússia czarista é exemplo de como, na modernidade, os mitos de execração dos judeus. Porque o judeu é diferente, ele é o inimigo número 1. Ele é o meu diferente. Ele é o culpado e não eu. Tem que ser diferente, não pode ser igual a mim, porque eu não posso ser culpado. Essa é a razão. E ela é histórica. Ela começa no antissemitismo romano, foi o primeiro antissemitismo. Ela já helênico, na época dos helênicos contra os judeus, que virou a guerra dos Macabeus, etc. Ele continua sendo, a diferença quando os judeus se recusam se recusa a se culturar, se recusa a se converter, são elementos estranhos na Europa católica dominada pelo partido, são elementos estranhos nas guerras das cruzadas, que vão conquistar a Terra Santa dos mouros, mas também dos judeus pelo caminho, etc. Quer dizer, é preciso, o judeu como inimigo, por ser diferente, é histórico, é universal. O antissemitismo nasce com a percepção do judeu como diferente de mim. Sendo diferente de mim, é o meu primeiro candidato a ser inimigo. Então, o repolho é só uma corolário gastronômico. Ô, Paulo, o antissemitismo também não foi uma grande força porque a gente tivesse uma nação judaica? Herzl falava isso. Não. A nação judaica, eu tentei demonstrar isso, eu fracassei. A nação judaica é um conceito de DNA do povo judeu. Ele nasce junto com o povo judeu. Quando o povo judeu surge, ele surge em cima de 3 fundamentos. Se reconhecer como grupo, ele surge. Quem diz na série Mishmal, quem paga meio cheque, pertence ao grupo. Todo judeu, quem é judeu hoje, é aquele que diz sem ser explicitamente na série Mishmal. Ele pode ser filho de 20 gerações de... Se ele não disser consigo mesmo na série Mishmal, ele acaba se afastando, os seus filhos se afastando. E até hoje o judeu é que diz na série Mishmal. Segundo elemento, eu preciso identificar o que faz de mim um judeu. Ele assume um comportamento, uma aliança, um pacto que ele fazia com o divino, que se traduz não em adoração apenas, mas em comportamento sobre a terra. 613 missões de comportamento que o diferenciam de todos os outros. Ele assume uma identidade comportamental. Eu quero ser assim. Ele assume isso no seu berço de nascença, ao pé do Monte Sinai. E ele quer ter um futuro comum, um destino comum, que não é qualquer um. É a terra prometida aos meus antepassados. Isso faz parte do nascimento do berço do povo judeu. E ele atravessa 40 anos de deserto para perder uma geração e chegar à terra prometida.
e depois atravessa 2.000 anos para voltar à Terra Prometida. Então, a Terra Prometida, a nacionalidade, o povo com sua característica, sua cultura, no seu país, na sua nação, no seu território, é um atributo de nascimento do povo. Ele preservou esse atributo em 2.000 anos de diáspora, rezando por isso, se comportando, sonhando com isso, sonhando com o messianismo para isso. Em suas orações, em suas preces, em seus votos, sua visão de futuro, rezando voltado para o Senhor, sendo enterrado voltado para o Senhor, com seus corpos, mantendo a centralidade do Senhor durante 2.000 anos. O que o movimento sionista fez depois do Holocausto, em cima, transformar essa ideia de futuro da Terra Prometida em realidade com os direitos que adquiriram. E, no caso de essa, depois de constatar que na modernidade o sionismo, o antissemitismo continuava vigente. Sem dúvida foi um fator, mas não o fator principal. Foi um fator que catalisou, que apressou, que dinamizou a existência de um Estado Nacional e aliados que sobreviveram do Holocausto, os que fugiram do Holocausto, que eles queriam se salvar da perseguição do antissemitismo. Então, Israel criou um refúgio para o antissemitismo, sim, mas não foi criado para isso. Foi criado para ser a expressão nacional do povo judeu, que vem desde Mamat Sinai. Isso foi resolvido lá, e não no Congresso, e não no Holocausto, e não no antissemitismo medieval. Essas causas contribuíram como catalisadores e agilizadores. Mas não foram a causa principal. A causa principal está na visão do futuro judaico sempre exercido. Construiu o seu futuro nessa direção. A história judaica é um vetor na direção da preservação do povo judeu como sempre foi, mudar para ser o mesmo. Fazer todas as mudanças necessárias que as condições impõem para continuarmos a ser o mesmo. O que precisamos fazer hoje também. Mudar, se for preciso, para sermos o mesmo. A criação de Israel foi mudança para ser o mesmo. Então, não é o antissemitismo que criou o Estado de Israel, mas o antissemitismo, o Holocausto, agilizou, catalisou a pressa da humanidade em ajudar a criar o Estado de Israel, sem dúvida alguma. Mas quando os palestinos dizem eu não tenho culpa nenhuma do Holocausto porque eu tenho que pagar o pato, ele está contrariando a história. Essa não é a história da criação de Israel. Não é uma reação ao Holocausto, não é trazer sobreviventes do Holocausto, não é salvar os judeus do antissemitismo. É dar um Estado nacional para uma nação que sempre se viu como nação através de toda a sua história. Suzana. Sim. Acho que... Cara, temos só que agradecer. Acho que isso aí, como já tem 33, está funcionando como a Sinfonia do Adeus de Haydn. Você conhece a Sinfonia do Adeus de Haydn? Já chegaram num teatro que toca a Sinfonia do Adeus de Haydn? A Sinfonia do Adeus de Haydn, o último movimento termina assim. Pouco a pouco os músicos vão saindo do palco. No fim só tem um violino tocando, o filho sai do palco, o público fica sozinho lá. Então, realmente está tarde, não vamos abusar do sono dos outros, mas aqui tivemos uma pequena sinfonia de Haydn. É isso. Eu sou o violinista que vou seguir do palco. Não no telhado, mas no palco. Querido, eu acho que a gente só tem que agradecer muito, 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 em nome do grupo todo. A Gilda também quer agradecer e depois eu já conto. Espetacular. Espetacular. Brilhante. Eu ouvi de você isso, Agora, Paulo, e você já fica convidado para o nosso próximo. Nosso próximo encontro terá como tema, digamos, o repolho. Não, repolho não. Desculpe a brincadeira, com uma coisa terrível. Nosso próximo encontro terá como tema o antissemitismo. Olha como as coisas se ligam. E para o José Reutberg... O nosso próximo encontro, não o próximo encontro do grupo. Não. Encontro já, do Segundas Intenções. Para o José Reutberg, que é o nosso convidado, o antissemitismo é uma história ainda mal contada, desde os gregos até a ascensão dos nazistas. O Reutberg é jornalista, palestrante e pesquisador com formação em filosofia do ensino sobre o Holocausto pelo Yad Vashem. Então, você e todos nós já estamos convidados para o próximo dia 10, às 21 horas. A palavra é tua. Só vou consertar a última palavra minha hoje aqui.
Não foi mal contada, não. Foi muito bem contada e muitas vezes contada e continua sendo contada. Mal contada no sentido do tempo, talvez. E a gente vai reviver toda essa história. É isso. Esperamos você, Paulo, segunda que vem aqui com a gente. E aí, tenho saudades. Aí, boa noite. Parabéns, Paulo. Muito Parabéns. obrigado. Boa noite. Muito, muito obrigada. Muito obrigada pela aula maravilhosa. Obrigada a todos Verdadeira pela aula. presença. Verdadeira aula. Coloca a voto para todo mundo. E Só para a galera boa que noite a chegou. todos. Boa noite. Paulo, só para você saber, a nossa sala só cabem 100 pessoas e nós só tivemos 98 pessoas. Olha que coisa. Né? Parabéns a você. Obrigado.